Boa noite, começamos mais um Hugo Rocha com Estilo e hoje o programa está exclusivo. Eu estou na casa de uma das damas da sociedade araçatubense, Cici Piccolotto, que me concedeu uma entrevista exclusiva falando um pouco sobre sua trajetória de vida e seus gostos particulares. Então, você é meu convidado para uma entrevista mais do que especial, uma entrevista que entra para a história de Araçatuba. Vem comigo. E para começar essa série de entrevistas com personalidades marcantes da história de Araçatuba, eu tenho o prazer de trazer no programa Hugo Rocha com Estilo de hoje, Cici Piccolotto, uma personalidade que todos conhecem na sociedade e que viu a história de Araçatuba nos últimos 90 anos. Ela nos recebe na casa dela, na elegante casa dela, e nós vamos conversar um pouco, não só sobre a história de Araçatuba, mas também um pouco sobre os gostos da dona Cici, um pouco sobre as particularidades dela e transmitir a vocês um pouco de quem é a dama da sociedade araçatubense. Dona Cici, obrigado por me receber aqui, viu? Tá sempre às ordens. Obrigado a você também por lembrar de mim. A senhora é impossível não esquecer, não é nem lembrar, é impossível esquecer. E quando nós tivemos a ideia da série, com personalidade da cidade, o seu nome foi o primeiro a ser lembrado, com toda desculpa já adiantada das personalidades que serão entrevistadas. Mas a senhora, como ícone, assim dizendo, foi inicialmente pensada. E eu queria já falar, um dos pontos que marcam a senhora é a sua elegância, sempre elegante em todos os locais. E desde que as pessoas a conhecem, sempre elegante. De onde que vem essa elegância? Criaram essa elegância, porque eu não me acho elegante. Não? Não. Mas nunca teve uma referência de elegância? Não. Não? Não. O bom gosto a senhora tem? Eu acho que sim. Todo mundo fala. Eu acho que sim. A senhora acha que estilo é uma coisa que a gente conquista ou já se nasce? Eu acho que conquista. Conquista? Conquista. Nesses últimos anos, eu vou contar uma particularidade antes de fazer a pergunta. Quando eu a conheci foi quando o Givenchy faleceu e a gente fez uma matéria sobre o estilista e a dona Cici foi citada como uma das pessoas que utilizaram o Givenchy. E aí, vim até aqui, nós fizemos as fotos e a senhora me falou um pouco sobre o estilista. Desde muito nova, a senhora teve contato com a alta costura. Eu queria que a senhora me citasse alguns nomes que a senhora já usou e que a senhora se lembre. Cavalli. Cavalli. Prada. O Gucci. Muito bem. Chanel. Chanel, eu gosto, bolsas, sapatos, Chanel. Também um momento. Ferragamo. Muito bem, então a senhora sempre teve muito contato com a alta costura, né? Sempre. Quando eu era mocinha, não tinha. Mas quando teve o contato... Sim. Que legal. Muito bem. Dona Cici, antes de continuar ainda nesse papo do estilo, de elegância, eu quero falar sobre família. E a senhora nasceu aqui, nascida em Araçatuba, conhece a história do começo ao fim. Quero que me conte como é que foi a sua infância. A minha infância, como toda criança, eu morava primeiro na fazenda. Logo depois, eu estudei no colégio Nossa Senhora Aparecida. Foi 1937, 38. Estava começando, era uma casa simplesmente, e estava começando na lateral do colégio. E éramos em 4 internas. Eu, Ernestina Benez e 2 Castilhos. Aí tinha os externos, era a Elia Belentani,
que é o Casturino, aí começou a entrar meninos, isso já em 1940. Isso a senhora era interna, ficava no colégio? No colégio, porque meus pais moravam na fazenda. Muito bem. Não tinha como fazer o trânsito todos os dias. E aí preferiu ficar por lá. Como é que era a tua casa? Quantos irmãos a senhora tinha? 2 irmãos. O Lair e o Valdir. O Valdir era o caçula. E o Valdir teve uma participação importante na história de Araçatuba. Eu queria que a senhora me falasse, ele foi prefeito, né? E contribuiu de maneira incrível, como a gente conhece. Ele para mim foi um bom prefeito. Ele tinha amor nessa cidade, muito amor. Então, infelizmente, ele não continuou na política porque veio a falecer. Agora, como é que foi a sua criação? Como é que eram seus pais dentro de casa? Naquela época, a criação é diferente de hoje. Os pais falavam e os filhos obedeciam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a hora do almoço. Os pais conversavam, os filhos só ouviam os pais conversando. Não tinha uma interação? Não. Só os filhos. É totalmente diferente, então, de hoje em dia, porque os filhos talvez não conversem, mas porque estão no celular, né? Hoje usa muito celular. Exato. Não há quase a família, a integração da família. Isso. Né? Exatamente. Como havia antigamente, porque mesmo calados a gente, durante as férias, porque meus irmãos também foram estudar fora. A senhora foi estudar fora ou não? Foi, em São Paulo. Quando terminou a Segunda Grande Guerra Mundial, eu estava no Colégio Santa Inês. Quanto tempo a senhora ficou em São Paulo? Uns 4, 5 anos. Legal. E foi Interna. importante? Interna também. Interna. Como é que foi esse processo, esse período de você residir em São Paulo? Te contribuiu no quê? Contribuiu para muita coisa, por exemplo, para mim, também para o meu caráter interna, era um regime militar, propriamente. Getúlio Vargas, na época, né? Período da Grande Guerra. Provável. Eu não me lembro, assim, quem era o presidente, mas eu peguei o Getúlio Vargas. Também. Peguei. Conta um pouco desse momento que foi você receber ver o pessoal chegando da Grande Guerra. Como é que foi? A senhora, antes de começar a entrevista, estava contando. Quero que a senhora conte um pouco mais. Foi o que mais me emocionou, eu lembro. Eles entrando, cantando a música deles, que emociona. Os papelzinhos na Avenida São João pareciam tudo prata, descendo os papelzinhos. Todos emocionados com a vitória, né? Emocionados. E ainda falando da sua família, o seu esposo Clóvis Piccolotto também teve um papel durante a trajetória da cidade. Hoje tem um bairro com o nome dele. Eu quero que a senhora fale um pouco de quando conheceu ele. Eu conheci o Clóvis quando nós saímos do internato. E papai moramos 2 ou 3 anos em Campinas. Mas nunca deixamos de ter a casa nossa em Araçatuba. Aí eu conheci o Clóvis jogando futebol. Em Campinas? Em Campinas. Olha. Naquela época os namoros eram de longe. Namorava-se de longe. Então, até que um dia ele conseguiu conversar com meu pai. Pediu autorização. Então, eu fiquei noivo 1 ano e logo me casei. Casei em Araçatuba. Que legal. E em aí, 51. Em 1951 que a senhora se casou.
Eu sei que a perda do seu marido deve ter sido um momento que te marcou bastante. Muito, muito demais. No que ele era mais parceiro com a senhora? Olha, para falar a verdade, era quase tudo. Tudo. Ele era parceiro dentro de casa, nas festas, me incentivava como mulher. Eu sempre, nas festas, eu era mais bonito, era mais elegante. Isso incentivava bastante, né? Então ele te motivava a ser uma mulher vanguardista. Justamente. Pegando o gancho nessa questão do vanguardismo, eu li na internet, não sei se na minha pesquisa está correta, mas a senhora foi a segunda mulher a dirigir um carro em Araçatuba, é isso mesmo? Foi. É? Como é que foi A isso? primeira foi eu, Zé Peixoto. A segunda foi que eu fui levar, precisava levar as crianças tomar sorvete ali. E o Clóvis falou, vai, pega o carro, você dirige e vai. Na época foi um escândalo, né? Porque a mulher não Sério? dirigia. Foi sério. Meu pai, meus dois irmãos vieram aqui em casa. Caramba! Então foi uma coisa que é natural hoje em dia, todas as mulheres dirigem. Na sua época causou um alvoroço na cidade toda. Da minha família causou. Olha só, que engraçado. Ainda nessa questão da família e do vanguardismo, a senhora também, hoje aos 90 anos, trabalha todos os dias. E é uma das coisas que impressionam na sua trajetória. Quando é que começou esse trabalho, cuidar das coisas da família? Começou há 3 anos antes do meu marido falecer. E meu pai falou para mim, você tem que trabalhar, você precisa cuidar das suas coisas. A minha mãe disse que João, a nossa filha é a única. Ele falou, não tem importância, ela vai trabalhar e cuidar do que é dela. E eu disse para ele, eu vou. E fui. Graças a Deus, até hoje eu estou na frente, estou lutando. E segue até hoje, né? Sigo até hoje, todo dia vou para o escritório, vou vai nas para a fazendas. fazenda. Que legal. Eu dirijo minhas próprias coisas. Muito bem. Isso a senhora atribui ao fato de ainda ter essa vitalidade? O trabalho? O trabalho, eu acho que enobrece a pessoa, ajuda aí a cabeça. A senhora teve 2 filhas, é isso? 3 filhas? 3 filhas. Como é que foi a criação das suas filhas? Não foi como a minha criação. Já era bem mais livre e elas... Eram novos tempos. Novos tempos. Mas também com certa... Rigidez. É. Criação de neto é diferente de criação de filha? Completamente. Completamente. A avó, a mãe, às vezes faz tudo que o neto quer. Então a gente deseduca. De educar. Hoje a senhora tem bisnetos? Tenho bisneto. Tem bisnetos. Como é que é o contato com ele? É maravilhoso, porque hoje, na minha idade, ter contato com uma criança é muito gratificante, porque a alegria, a inocência dela traz muita alegria no coração, Pra você. Prazer. Isso então faz com que a senhora fique ainda mais, além do trabalho, o contato com os bisnetos, porque os netos já estão um pouquinho formados, já estão formados, né? Já. Então, o contato com o bisneto te renova.
Eu já tenho uma bisneta com 20 anos, né? 21 anos. Já formou-se. Olha só, que legal. Dona Ceci, para a gente terminar, antes de encerrar o bloco, eu quero fazer mais uma pergunta com relação à atuação da senhora na sociedade. A senhora comentou comigo anteriormente dos eventos, dos bailes que aconteciam aqui em Araçatuba. Nós estamos no período do carnaval. Como é que era o carnaval no passado? Ah, maravilhoso! Tinha sorteio de mesas, vinha gente de fora, nós saímos, tinha blocos da própria sociedade, e nós saímos na rua, o Araçatuba Clube saía, e tinha vários blocos. Então, a senhora teve contato com todo tipo de evento grandioso aqui em Araçatuba, né? Sim, eu já fui até. Como é que fala de rua? Eu já fui. Como que é passista? Madrinha? Não, madrinha não. As madrinhas. Ah, não, eu lembrei da. Juíza de Juíza. rua. Juíza de fantasia. Aqui tinha então competição. Tinha a competição de balcos. Olha só. E era um carnaval agitado, era um carnaval que toda a cidade participava, né? Participava, era uma família só, propriamente no Araçatuba Clube. Olha só. Então, a senhora sente falta dessa coisa que tinha no passado? Demais, demais, porque hoje não tem nada. Mudou. Não tem nada, mudou tudo. Se fosse para dizer uma coisa que a senhora gostaria de ver novamente, isso no âmbito das festas, o que a senhora gostaria de ver? Aqueles bailes maravilhosos, bailes debutantes, baile da rainha da primavera, que movimentava o comércio de Araçatuba, movimentava as pessoas. Isso me deixou saudades, as festas. Uma coisa que foi o que te marcou, então? Marcou muito, principalmente joaninas. O clube fazia, saiu pra rua, tinha noiva, e era para todos da sociedade araçatubense. Tudo isso eles participavam com gosto e afinco, né? Que legal. Bom, o programa Hugo Rocha com Estilo vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua conversando com Ceci Piccolotto, que conta um pouco sobre os 90 anos de sua trajetória. De volta com o programa Hugo Rocha com Estilo, aqui com Ceci Piccolotto, na casa dela, na belíssima casa dela, onde ela abre as portas e o coração, para falar um pouco sobre essa história linda de 90 anos, que também é junto com Araçatuba, né, dona Ceci? Junto com Araçatuba. Uma coisa a minha assim, querida terra natal. antes de começar a entrevista, eu perguntei se a senhora já teve vontade de mudar daqui. Não, Nunca teve? nunca. Sempre se sentiu em casa aqui em Araçatuba, né? Sempre. Nessa questão desse envolvimento com a cidade, a gente falava um pouco sobre os nomes, as famílias que a senhora viu chegar. E eu queria que a senhora me contasse algumas dessas famílias que vocês receberam e que se tornaram amigos de longa data. E até hoje, muitos deles estão por aí. A família Gotardi, que vieram de Olímpia, Mirassol, a família Ribeiro, Aguiar, muitas outras que chegaram agora, que fazem parte da nossa grande sociedade, né? E a da sua família também veio de fora, né? Viemos, o meu avô veio de Minas Gerais, Minas Gerais. Machado. Machado. Que legal. E isso foi quando? Em 1914, meu avô. 1914. E aqui também, quando meu pai era jovem, moço, tinha na Metal Rezec,
que já estava aqui solteiro, tinha a família Caran, que já estava por aqui? Que é a família Pavan, Viol, que provavelmente foram um dos fundadores, sabe, de Araçatuba. O meu avô tinha uma propriedade aqui, onde hoje é a atual Palete. Fábrica. Ele tinha farinha, fábrica de farinha. E meu pai, naquela época, tinha 10 anos. Ele vinha para Araçatuba a cavalo e trazia coisas para vender, leite, as coisas que fabricavam, né? E foi ficando por aqui. A sua família, quando veio para cá, já tinha posses ou foi construindo a vida aqui? Não, meu avô tinha posses, o meu pai ficou por aqui, e no fim meu avô vendeu aqui, comprou em Minas, até que voltava e aí o dinheiro acabou. O meu pai começou a mexer com madeira, carreiro naquela época, propriamente. E eu sei que em 1929, quando teve a crise, ele me contou. Ele forneceu os postes, todos de luz, para a companhia inglesa. Olha só. E é onde ele tirou a madeira, ele pôde ir comprando. Que legal. E muitos outros que chegaram aqui também, conquistaram, hoje estão aí, famílias ricas que conquistaram também através do suor, Do trabalho. do trabalho. Que legado que o seu pai deixou para a senhora e para os seus irmãos? Muito caráter, honestidade. Eu acho que isso foi uma melhor coisa que ele pôde nos deixar. Contribuiu para formar os filhos, né? É. A gente falava... E trabalho também. Trabalho. A gente falava sobre alguns nomes icônicos da cidade. Eu perguntei do Tião Maia. A senhora conheceu o Tião Maia, né? Muito. Conheci, frequentei a casa dele. O Garão Maia conheci também muito. Quando chegou aqui com a esposa, ele não tinha os filhos. Ele morava ali no centro, perto da praça. E o Tião Maia, ele casou-se pela segunda vez com a Terezinha Protti. Eu frequentei a casa dele. Ele foi muito amigo também do meu pai, da gente, entendeu? Todas essas personalidades faziam a sociedade de Araçatuba. Sim. Essa sociedade que fazia as grandes festas que a gente comentou no bloco anterior e que eram todas retratadas na coluna, depois que no jornal A Comarca, a Dona Odete Costa, colunista consagrada, retratava tudo isso. A senhora conheceu muito bem a Odete, né? Demais. Ela foi uma grande mulher. Ela foi uma grande cronista. Ela descrevia as coisas que você via, conseguia ver através Do que ela escrevia. E ela também realizava muitas dessas festas, né? Muitas. Ela ajudava, por exemplo, o primeiro baile que houve, baile branco, foi na presidência do meu marido. A Micéia trouxe para pai. E nós fizemos na piscina do Araçatuba Clube. E a Odete estava presente. Foi o primeiro baile branco que foi feito em Araçatuba. Aí a ideia foi boa, porque aí nós pegamos o clube, pegamos para nós. Eu ia convidar as meninas para participarem. Elas sempre junto, né? E aí
Acabava ajudando, a senhora acabava ajudando a fazer a organização toda, né? Era das meninas, que eu fui madrinha, né? 2 vezes. Isso tinha baile de debutante, tinha casamento, festas de todos os tipos, né? Tinha bailes, por exemplo, que o baile da primavera era muito bonito, era rigorosamente toalete. Dona Cici, fazendo uma análise desses 90 anos da senhora, existe alguma coisa que a senhora queria ter feito e não fez? Há muitas aí, muitas coisas que eu queria ter feito. E não fez. Agora não há mais tempo. Viagens a senhora fez muitas. Fiz. Tem alguma que foi marcante? Marcante foi a primeira vez que eu fui a Paris. Por quê? Marcou muito. Eu achei uma maravilha, maravilhosa, cidade de luz. Até hoje eu amo Paris. Quando pode? Quando eu posso, porque eu vou, né? Mas as pernas não são mesmas. Não dá. Além de Paris, alguma outra que você gostaria de dizer que alguém não pode deixar de visitar? A Veneza. Veneza? A Itália. Eu amo Veneza. As gôndolas, a praça. Nossa, é muito romântico Veneza, né? É incrível como aquelas casas sobre a água é mesmo uma coisa divina, de Deus mesmo. E alguma viagem que a senhora não gostou? Olha, Pode pensar. olha, saindo de casa todas são boas. É, Eu acho. tudo dá pra tirar um ponto de válido. De todas as coisas ruins, sabe? Você sempre tira uma coisa boa. Tá aí uma lição. De todas as coisas ruins, ainda tira uma lição boa. Porque eu acho que o maior ensinamento estão nas dificuldades, né? Muito bem. Ô, dona Cici, a gente falou dos amigos. No passado tinha esse frenetismo das festas e hoje em dia elas diminuíram, acabaram, né? Mas mantiveram alguns amigos. A senhora tem contato ainda com os amigos? Tem tempo para eles? Tenho. Se reúne? Muito pouca reunião, porque a maior parte faleceram. Inclusive a minha maior amiga de viagem, e era como uma irmã para mim, a Renê e Selma Rezende. Elas eram suas amigas de companheiras de viagem? A Renê. Que legal. E hoje em dia, quais são os seus hobbies? O Robert, por exemplo, eu gosto muito de antiguidades. Um dos meus hobbies, assim que eu posso, aqui, eu, São Paulo, dar uma visitinha no antiquário. Para dar uma pesquisada. É mesmo que eu não compre, Mas para saber o que tem. é o que tem. No dia que o Sig Bergamin, o arquiteto Sig Bergamin esteve em Araçatuba, a senhora estava lá na primeira cadeira, acompanhando o que ele fala. Então a senhora é bem antenada em arquitetura, a gente vê pela casa, tem um bom gosto pela arquitetura. Desde pequena, é isso? Desde pequena eu gosto. E hoje tem casas maravilhosas nessa turma de arquitetos como o Cid Bergamin. Agora a minha preferência é o Jorge Elias. Jorge Elias. Falando de arquitetura, sua casa é um dos ícones arquitetônicos da cidade, ela é tradicional. Teve algum arquiteto que projetou ela? Naquela época, o arquiteto era daqui mesmo, era satubense. Ele, José Nelson Tosta, foi construído em 1971. 71. Mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos. Quanto? 45 anos. 45.
45 anos. A gente está conversando aqui do lado, quando a Cici pede auxílio, é para neta dela, é casada com o neto dela, o Sérgio, a Priscila, ela está auxiliando a gente aqui. Então, se a gente conversa com alguém nos bastidores, é a nossa Priscila. Cici, para a gente falar um pouco ainda dessa questão dos seus hobbies, eu fiquei sabendo que a senhora gosta de assistir novela bíblica. Gosto Verdade? demais. Eu assisto todas que tem. Agora, atualmente, eu estou assistindo Rico e Lázaro. E a senhora é uma mulher religiosa, isso faz com que a senhora tenha maior apreço pela novela, né? Sim, eu tenho muito apreço e tenho muito amor a Deus, a Nossa Senhora. Então, eu assisto aquilo que aconteceu realmente na Bíblia. Entendeu? Está escrito na Bíblia, como os 10 mandamentos, né, de Moisés. Então, você aprende, não só através da Bíblia, mas você vendo, assistindo, você grava muito mais do que provavelmente lendo. E aí a senhora gosta mais. Gosto mais. Outra coisa que eu fiquei sabendo que a senhora faz é que, de vez em quando, fica nas redes sociais. Tem Instagram, fica acompanhando... De vez em quando eu pego o Instagram, eu tenho meus companheiros, muita gente assim que eu acompanho. Para se manter atualizada. Hein? Para se manter atualizada. Atualizada. Tem alguma coisa que a senhora tenha preferência de seguir? Eu gosto da publicação de animais, de gente. Tem muitas pessoas que você vai acompanhando, viagem delas, amigas que viajam. Você vai acompanhando. Ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil a comunicação. Antigamente, você só sabia das viagens através da coluna social, né? Não, hoje não. É tudo através Do Instagram. do Instagram, o Facebook. Facebook, essas coisas. Que para nós é uma coisa que eu sou da época que telefone já era difícil. Hoje, então, com toda essa tecnologia à disposição... Não, nós íamos, a época do trem, a gente ia para São Paulo tudo de trem. Buscar alguma coisa de bom, era tudo São Paulo, né? Então a senhora praticamente tudo que foi para qualquer coisa de referência precisava ir a São Paulo, né? Já estudávamos. Aqui tinha uma turma muito grande, hoje são médicos, uns já faleceram, família Caseta, antiga também, o Pedro, o Silvério Caseta ia com a gente. Olha, tem tanta coisa que no momento, às vezes, a gente não consegue lembrar. Precisa dar tempo para falar sobre cada uma das coisas. coisas. Muito bem. Ô, dona Cici, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para quem nos assiste agora, de lição de vida. Se fosse para dizer alguma coisa para os jovens da atualidade, o que a senhora diria? Que a vida vale a pena, tem que lutar por aquilo que você gosta, você consegue. Essa foi Cici Piccolotto no programa Hugo Rocha com Estilo. Depois dessa lição de vida que ela deixa para nós, eu só tenho que agradecer pelo tempo que dispensou nessa entrevista, por abrir as portas da sua casa e por conversar um pouquinho conosco, viu, dona Cici? Muito obrigado. Obrigado também por vocês, para vocês. Obrigado. O programa Hugo Rocha com Estilo fica por aqui.